Fala pessoal, olha a gente aqui de volta do estúdio, teu estúdio, direto da Intermodal 2024. E gente, vamos combinar, essa foi uma das melhores edições da Intermodal, eu nunca vi tanta gente bonita circulando por aqui. E hoje é o nosso último dia do resto das nossas vidas, porque vamos levar esse conteúdo para nossa galera. E aqui nós estamos hoje no estúdio da Teu Studios, a pedido e com o carinho e o abraço da Sea-Blue e da Cross Traders, que são os networks que representamos aqui. E para abrilhantar essa tarde, nós vamos trazer aqui uma empresa brasileira super antenada em todas as soluções, profissionalíssima, chamada BVT Cargo. E para representar essa empresa, vocês não sabem. E ó, tem muita história por aqui que nós vamos aprofundar hoje. Eu trouxe a Isabel. Isabel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nesse palco, e trouxe as crianças, né? Vamos apresentar as crianças? As criancinhas, por então, favor, aqui nós temos o Gabriel, nós temos o Fernando, e eu esqueci o seu nome de novo, que é a merda. Arthur, seja muito bem-vindo vocês, meninos, aqui no nosso palco, no nosso estúdio. Muito obrigado. E quero muito ouvir de vocês aqui todas as histórias malucas que vocês têm a contar. Aliás, Isabel, acho que a gente podia começar aqui, nós vamos fazer um par nós duas aqui, né? Porque nós vamos dar chinelada nessa molecada. Não sei se vocês sabem, a Isabel, ela foi a fundadora desta empresa aqui hoje, a BVT. Vocês ficam em Campinas, né? É isso aí. E a Isabel, como fundadora, mulher forte, além de tudo isso, ela criou 3 crianças, não foi, Isabel? Exatamente. No correr do tempo aí, consegui trabalhar. Me conta como é que são essas crianças. São ótimos Eu filhos. tenho 4, né? Tá? Mas todos eles a gente tem que tratar na chinelada. Como é que foram os seus 3? Dá chinelado quando precisar. Também, né? Mas, E nós eu, temos mas eu ainda tinha, exato, mas eu tinha limite, até 12 anos. Até 12, depois não, porque depois ficava muito grande, né? Vai que o chinelo volta. Não, eu achava que era uma idade onde a gente podia fazer esse tipo de coisa. Depois tinha que ser na conversa mesmo, tinha que começar a entender. Verdade. Se Mas passar. educar 3 meninos não é fácil. Não foi. Não foi, mas... Qual dos 3... Gente, são os filhos da Isabel. Isabel, qual dos 3 aqui era mais terrível? Os 3? Os 3? Eles faziam aquele complô, porque os meus, quando eles querem fazer... E quando eles querem, eles se juntam, eles fazem complô, né? É, mas é difícil, porque quando sair a briga, como separar 3 enormes e eu, pequenininha, menorzinha, né? Mas o chinelo canta. Você sabe que tem uma música bacana, né? Até hoje, eu olho pro meu pai e ele olha pra mim e eu faço xixi nas calças de medo. Então, eu nem deixo ele falar 2 vezes, porque eu já sei que vai dar problema, né? Então, pai e mãe é assim. E é engraçado como vocês conseguiram montar uma... Há quantos anos existe a BVT? A BVT está há 23 anos. E vocês começaram... O que deu na sua cabeça de montar uma empresa? Então, Me conta um pouquinho da Isabel. Como você começou isso? Foi de uma maneira até interessante. Uma amiga de uma irmã precisava sair de férias da empresa que ela estava. E ela morava em outra cidade, e ela estudava e trabalhava. Então ela queria conciliar as férias da universidade com as férias de trabalho para poder ir para a cidade dela. E não conseguia ninguém para ficar substituindo, e precisava de alguém ali para fazer as coisas básicas. Quantos anos você tinha nessa brincadeira? 17. Era uma criança. 17 anos. A empresa chamava-se L. Figueiredo. Ah, você trabalhou com o seu... Eu trabalhei com o seu Flávio Figueiredo. Isso. L. Figueiredo Li. E eu comecei, né, quando eles fizeram a união. L. Figueiredo Li. Aí o Li saiu, ficou L. Figueiredo. E aí não conseguia ninguém. Minha irmã chegou um dia para mim, eram minhas férias escolares também. Falou assim: você vai ter que trabalhar para ajudar a minha amiga. Ela precisa sair de férias. Eu falei, mas e eu vou ficar sem férias? Sabe aquela coisa assim? Porque para, né? Para. Resumindo, fui. Fiquei o mês de julho todinho trabalhando. E quando chegou o final, falei, bom, acabou, né? Agora eu vou voltar. A minha vida? A minha vida. Só que ali você já foi infectada pelo mosquito, né? Ainda não. Não. Ainda não. Mas, daí meu chefe daqui de São Paulo, que foi até Campinas, e falou, olha, eu gostaria que você ficasse mais um pouco, porque nós vamos fazer uma divisão aqui do que é importação, do que é exportação. A gente vai ter que contratar mais uma pessoa, e a empresa já atendia grandes clientes. Tá. Trabalhava com Naquela época não tinha 4 muita gente, multinacionais, né? Era grandes. Então a gente vai precisar de mais alguém. E a gente gostaria que você ficasse. Eu falei assim, não
posso ficar. Eu estudo, eu tenho aula de inglês, e não sei o que, não posso ficar. Não, não tem problema. Você transfere sua matrícula para de noite, a aula de inglês eu pago e deixo você sair um pouco mais cedo. E chegou um momento que eu não tive mais o que falar. Não tinha mais desculpa. Não tinha mais desculpa. E assim eu fiquei. E não é que quando a moça voltou, eles mandaram a moça embora. E você ficou no lugar dela. Que fazer a importação e a exportação. E foi uma que saia justa. Isso que eu ia falar, justa. Que loucura. Por quê? Porque ela era amiga da família. Meu Deus, então, nunca mais teve almoço assim em família. Não, acabou. Mas você sabe que depois passou o tempo, ela entendeu, hoje somos amigas. Nossa, tá o marido dela foi pediatra das crianças. Podia ter matado as crianças. Você viu como ela arriscou as nossas vidas. Não, mas ela é empreendedora de fé, menina. Ela acredita. Gostei. E foi aí que eu comecei. E como a empresa foi crescendo, a empresa foi me dando vários desafios. Primeiro que era cuidar da importação e exportação, porque até então eu achava que eu só ia atender telefone e fazer etiquetas. Para quem trabalha na carga aérea sabe o que é fazer sim, a gente sempre começa fazendo, não é da época de vocês, mas a gente fazia à mão, né? À mão, as porque etiquetas. Não tinha impressora. E, enfim, e tinha que ficar lá atendendo o telefone e tal. E aí o tempo passou, eles foram crescendo e houve a necessidade de a gente mudar de espaço e também delegaram a mim a busca por esse espaço. Por quê? Porque eles pegaram uma empresa muito grande que precisava de armazenagem. E aí que eu digo que hoje estava mostrando para você. Então eu fui atrás de um barracão, fui atrás de funcionários. Resumindo, você teve que pôr a mão na massa como se dono fosse, no momento em que você nem sabia o que você tinha que fazer para poder atender uma grande conta. Exato. No comércio exterior isso não existe. Não. Ninguém nunca viu. Não. A gente faz aquela faculdade, depois a pós. Aí depois a gente vai para um negócio de que nem se fosse residência. Aí depois que a gente começa a trabalhar assim? Exatamente. Só depois que você conhece tudo que você aí pode é que realmente você fazer de verdade. Massa, né? E você só está lidando com vidas, né? Exato. É quase médico, né? Cirurgião. Vamos lá, Isabel. Enfim. E aí, como a gente trabalhava com grandes empresas, eu aprendi muito. Eu trabalhava até 11 horas da noite. O máximo que eu ganhava era um sanduíche de mortadela que tinha ali perto da naquela empresa. época também não hora tinha extra? CLT, né? Não existia. Hora extra não existia. Calma, mas acho que já existia CLT. Não, mas não existia o que existe hoje. Não, era assim. A gente... Primeiro que ninguém sabia o que era esse treco de comércio exterior, né? Não. Você tinha dificuldade para explicar para as pessoas que você conhecia o que você fazia? O que você trabalha? Eu falava, trabalho com exportação e importação. Ponto. Não dava nem para seguir Não dava para seguir porque ninguém sabia o que era o agência de Você sabe que até hoje existe esse probleminha, né? Existe. Vocês sabem disso, né, meninos? A nossa atividade, ela é uma atividade não regulamentada. Não regulamentado. O agente de carga, ele não existe para o governo. Ele é tratado vezes como embarcador, vezes como o transportador, mas o agente de carga em si não existe. Então, até hoje a gente pode se considerar pirata? Basicamente. Pode, né? É mais ou menos isso. Mas enfim, eu só sei que eu tenho responsabilidade, eu achava que eu tinha, acho que eu tenho. Então, isso não é responsabilidade, é compromisso. É compromisso. Eu fazia minha parte, eu acho que fui fazendo bem feito. Trabalhei bastante tempo nessa empresa, as coisas foram mudando, mudou de nome. Acompanhei. Ela foi mudando de nome, até que me apareceu uma oportunidade de um gerente meu, na época, sair trabalhar numa companhia aérea. E perguntou se eu não gostaria de ir. Eu pensei, falei, bom, para ganhar bem menos. E já não ganhava bem porque eu era em operacional. Não, mulher, operação, naquele tempo, e ir para a companhia aérea ganhando menos e para trabalhar no departamento de carga. O pessoal falou assim, mulher trabalhando com carga. Eu chegava no aeroporto, a gente usava uniforme e tal, muito bonitinho. Eu falei assim, não, mas era o uniforme do pessoal de passagem. Então a gente, você é lá da passagem? Não, eu sou da carga. Carga? Mas uma mulher trabalhando na carga? Era inconcebível. Era inconcebível. Então, eu tinha que atravessar a pista do aeroporto, que até então não tinha estrada para chegar lá. Então, a gente atravessava a pé, toda arrumadinha para lá, mas trabalhava na carga. E não tem nenhum glamour nisso, né, gente? Não tinha, mas eu era orgulhosa do que eu fazia. Era tão bom. Eu lembro do Porto. Era orgulhosa do que eu fazia. E com uma certa facilidade, assim, eu conhecia muito operacional, então por que eu quis ir lá? Eu falei, eu já conheço um lado do agente de carga. Agora eu vou pro lado da operação da companhia aérea. Eu quero saber como é que funciona a companhia aérea. Por isso que eu fui.
Estando lá, eles viram que eu podia começar a desenvolver um pouco de comercial. Porque você é muito envergonhada, né, Isabel? Quase não sabe falar, né? E nem criou 3 filhos, então claro que você poderia ir pro comercial. Aí eu fui pro comercial também me saí muito bem, mas também naquela dificuldade de bater nos clientes Essa grandes, parte é difícil, clientes grandes que faziam as importações e exportações na época, e com grandes desafios, porque eu lembro numa empresa que exportava trens e peças de trens. Ele me chamou para um desafio. Eu tenho essa carga aqui, assim, eu quero ver como é que você vai fazer para embarcar isso daí. Era um lote grande, várias caixas de tamanho diferente, essa coisa toda. E não é que eu fui para casa, fiz meu desenho lá, calculei o container, quantos containers precisava, cheguei lá e apresentei para ele. Tantas toneladas nesse container, tantas naquele container. Os homens, na época os gerentes, eles não acreditavam que isso pudesse ser possível. Tá? Em várias empresas que eu passava, eles faziam perguntas assim meio desafiantes para saber o quanto eu entendia da matéria, né? Quanto eu conhecia do assunto. E foram adquirindo confiança. Então eu fiquei bastante tempo lá, até que me surgiu uma outra oportunidade de gerenciar uma empresa de carga, uma multinacional. Uma multinacional, agenciamento de carga. Também fui para lá na exportação, também depois mandaram outro gerente embora e eu peguei importação. Você está parecendo aquela viúva negra, né, bem? Ela vai... Cuidado, hein? Se bem que não, se bem que não, na companhia aérea, é que eu falo, gente, eu sou o salário mais baixo que tem aqui na companhia aérea, assim, brincando, né? Mas enfim, e era. A gente competia, eu e um rapaz lá para ver quem que ganhava menos. Meu primeiro emprego nesse treco chamava contínuo. Você lembra dessa... Sim, contínuo. Você sabe o que é contínuo? É o office boy que fica dentro do escritório. Então eu ficava levando etiqueta de um lado para o outro. Contínuo. Era uma loucura aquilo. Mas enfim, eu só sei que eu aprendi muito passando pela companhia aérea, tendo trabalhado no agenciamento. Então quando eu fui para essa outra empresa, também não tive dificuldade. Porque eu conhecia o que tinha que fazer. Geralmente quem está na operação não tem muito medo de ser feliz, né? Porque você sabe exatamente o que tem que ser feito e isso. Assim, eu sempre digo, às vezes a gente tem o know-how e às vezes a gente tem o know-who. Ou seja, se você não sabe, você sabe quem sabe. Você sabe quem sabe. E de alguma maneira você vai resolver a questão, né? E uma pessoa assim que tem muito medo, que nem você, né, Isabel? Com 17 anos resolveu entrar no negócio, começou a fazer... Isso não foi difícil para você, né? Descobrir o know-how das pessoas. Porque mesmo que você não soubesse, você metia as caras, né? Metia as caras. E eu acho que essa questão, né? Essa é a questão do nosso negócio, porque na logística, a logística ela é tão complexa, são tantos elos, são tantos desafios, que se nós não nos reinventarmos todos os dias e a gente buscar informação em quem tem mais conhecimento... É isso, você não tem que saber tudo, mas você tem que saber aonde você vai buscar, com quem você vai, com quem você vai... E o que você fez com essas crianças que passaram aqui? Tá todo mundo contaminado pelo comércio exterior. Aí foram chegando essas crianças, assim, só uma passagem. Tinha um cliente, um fornecedor aqui de São Paulo, de autopeças, e tinha embarques fretados saindo de Viracopos, charters, e chegava no destino, faltava muita peça. Aí meu diretor falou, Isabel, se vira, vai lá e veja o que está acontecendo. E eu fui para o aeroporto, fui no armazém, e as peças sumiam do meio do pallet. As caixas não sumiu da lateral, elas sumiu do meio do pallet. E eu estava grávida de um, tenho a impressão que dele. Eu fui no armazém, subia no pallet, grávida, tal, para olhar, para ver onde é que estava. Aí o gerente do aeroporto me chama, Isabel, você está grávida, você não pode subir nessas caixas. Mas aquela coisa assim, eu passava tão bem, eu passei tão bem na gravidez deles, eu precisava saber o que estava acontecendo. Resumindo, eu descobri. Era furto. Era furto mesmo? Era furto, mas do meio, é lógico, que era para ninguém desconfiar o que estava na lateral, que coisa. Mas um furto que na época saía por outro nome, porque era uma pessoa influente que tirava de lá e dizia que era para análise, que não era furto. Mas resumindo, então eu tive que encarar tudo isso. Isso não acontece no Brasil, Isabel. E de chegar na pessoa. Então eu sou boazinha quando é para ser boazinha, mas se é para chegar junto, eu chego junto. Então eu tive que chegar na pessoa e pedir de volta. Não quer? Então escreve aqui na antiga DI que você tirou para análise
E que você vai ter que devolver, ou pelo menos a gente sabe onde está, né? Se é para análise, anota aqui quais a numeração, a sequência, tal. Nunca mais teve problema de roubo. Tá? Roubo não. De tirar peças para análise. Então, entendi. Não houve mais a necessidade não teve mais de fazer análise. Não teve mais análise. Tá? Mas enfim, são desafios. Então, quando eu estava grávida deles, as pessoas pensavam, mas você está grávida, você vai fazer isso? Não era problema. Não. E eu estava bem, eles estavam bem. E aí fui criando os três, aí foram chegando, Veio um, depois veio o outro. Quem veio primeiro? Eu. Fernando. Você é o segundo? Gabriel, você é o bebezinho. O Arthur veio Arthurzinho. 3 anos depois, 4 E anos todos depois. eles tinham veia para o comércio exterior? Não. Ou foi uma... Como é que foi isso? Não foi. O Fernando fez a administração e chegou um momento que eu falei, Fernando, vem. Preciso de você. Vem trabalhar na empresa. Começa que eu passei muitas férias acompanhando como funcionava o escritório. Então eu tinha férias, ela não tinha onde me deixar. Eu ia para o escritório, às vezes para ela acompanhar meus estudos, para ter certeza de que eu estudava, e às vezes simplesmente porque eu não tinha onde me deixar, eu acompanhava ela no aeroporto, acompanhava ela no próprio escritório. Então eu conhecia já terminal de carga de cabo a rabo, porque eu ficava zanzando pelo aeroporto. E todo mundo devia conhecer você, né? Mais ou menos, mas o segurança lá já falava, você entra ali, vai lá, fica à vontade. Mas enfim, é isso mesmo que ele está falando. Então os outros também. Férias. Eu sempre tirava 15 dias em cada época do ano e depois e o resto das férias, o que fazer? Eu punha para fazer curso de carga aérea, para fazer emissão de conhecimento. Eu ficava digitando conhecimento na máquina de escrever, porque para mim era uma diversão, não tinha nada para fazer no escritório, eu passava tinha um irmão que morava com a máquina de escrever. Em São Paulo, mandava para casa dele, vocês vão fazer curso de carga, vão lá aprender de conhecimento. Então eles vinham. Eu não conhecia nada do agenciamento, ela pegava, vai lá para São Paulo, vai fazer um curso de carga. Vai lá para São Paulo. Para se ocupar, né? Porque para por que fazer inglês, francês e tal? Não, faz curso de carga, né, criança? Fazer curso de carga. Carga é tão bom. Carga é tão legal, eu gosto tanto, você vai Gabriel gostar. também. Gabriel também. Eu ficava recebendo os fax, picotando os fax. Você chegou a pegar o fax também? Pegava fax, então fazia o contínuo. O contínuo. Fizeram o contínuo. Vocês foram contínuos e nem sabiam, nem receberam pra isso, não Não, tiveram não registro. pra isso também. E olha, eles eram menores, hein, Isabel? Eles eram menores. Misericórdia. Não deixa ninguém ouvir isso. Nossa, isso é abuso infantil. No momento de hoje, politicamente correto falando, a gente não pode contar essas histórias aqui, nem incentivar isso. Mas temos 3 filhos criados. E deu independência para eles também, porque bem ou mal eles tinham que se virar para ir para a escola, tinham que ir de ônibus, a coisa toda, mas não tinha aquela de, vai levar, vai buscar, de super proteção. Eles tinham que, de alguma forma, saber se virar. O Gabriel foi um que se virou muito cedo, quer dizer, fazia toda a vida dele de ônibus. Que bom, né? E vocês sempre moraram em Campinas? Sempre. Então lá é um lugar mais tranquilo para se viver, até hoje, né? Não tem mais. lugar tranquilo, tá? Ainda comparado com São Paulo. Comparado com Ainda. São Paulo, Aí o Fernando resolveu vir embora para São Paulo, foi isso, Fernando? Largou a família lá e tchau? Não, na verdade, quando eu casei, eu vim para São Paulo. Entendi. Minha esposa já trabalhava aqui, a família dela toda estava aqui. Então a gente falou, bom, a gente vai ter que mudar em algum lugar. Campinas, São Paulo, de repente Jundiaí, que é meio do caminho. Mas a gente falou, Jundiaí não vai dar porque a gente não tem suporte de nenhuma das famílias se precisar. Campinas, ela teria que pegar a estrada todo dia. Eu falei, bom, se for pra pegar a estrada todo dia, vamos lá, e eu me mudei para São Paulo. E o Arthurzinho, me conta, Arthur, eu sei que você estudou... Arthur é advogado. Coisa, né? Olha, direito. eu juro que eu tô quietinha aqui, tá? Eu não vou falar nada de que não me processe. Cuidado, viu? Diz que às vezes existem 3 profissões no mundo. Médico, engenheiro e advogado. O resto é tudo adjacente. Vocês sabem disso, né? É isso. Eu tenho medo de advogado, sabia? Mas vai sempre precisar de um. Eu sei, eu tenho um aqui embaixo me esperando pra gente tomar um chopp. Ele veio cheio de procuração pra eu assinar. Eu falei, meu pai. É isso. Vai ele querer me tirar da prisão de novo. Agrada bem ele, viu? Então, olha, Arthur fez direito Ele também. foi fazer direito. Você Fez. deixou, Isabel? Deixei e está sendo super útil hoje. Claro, porque eu entendo que o seu pai também trabalha, né? Sim. O seu marido também Trabalha lá. trabalha no negócio e ele de legislação entende muito, ele aporta muito nesse lado. E acho que você pegou essa veia do pai, né? Mas para esse lado aí de amar a lei, de cuidar das coisas Mas e isso. parte de humanas. É isso, né? Isso. Aí eu me formei, trabalhei por 7 anos em escritório de Fora, advocacia. em advocacia. Exatamente, nada focado no Na negócio área de jurídico. comércio exterior. Trabalhei por 7 anos, aí depois de um tempo eu falei,
não quero levar essa vida de advocacia. E aí eu resolvi entrar na empresa. Foi você que chamou ele também? Ele já estava lá em alguns dias, ele trabalhava... Ele também fazia conhecimento de barco, também fez curso de carga. Curso de carga fez. Fez. Então você não teve vidinha Cargas fácil. perigosas. De carga perigosa fez. Tem que saber. Lógico. Tinha que A gente saber. nunca sabe quando a gente vai transportar uma bomba no carro, né? Isso. Afinal. Enfim, daí ele ficou 2 dias nesse escritório de advocacia, 3 lá com a gente. Até que chegou o momento, a gente falou, não, estamos Vem pra cá. Vem todo pra cá. O Gabriel fez biologia. Gabriel de Deus, biólogo. você fez biologia. E aí? Dá pra ser pior do que Comex, né? Não. Mas pera um pouquinho. Administração eu entendo, né? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente faz administração, né? Exatamente, essa era exatamente a minha situação. Eu queria fazer jornalismo. Eu falei, eu vou ser jornalista nesta vida, porque eu amo me comunicar. Aí meu pai falou assim, não, jornalismo, vai. Eu fui lá e passei na USP, olha, inteligente, né? Eu passei de primeira, no cursinho, nada de tempo, beleza. E eu já estava trabalhando e eu gostava mais de trabalhar do que estudar. Sempre gostei mais de ganhar dinheiro do que gastar dinheiro, né? E aí, o meu chefe na época falou assim, Alessandra, eu sei que você passou e tal, mas isso significa que você vai ter que estudar o dia inteiro. Esse negócio de jornalista não é para qualquer um, não. Eu acho que você não serve para isso, não. Vamos fazer, continuar aqui? Eu pago a sua faculdade de comércio exterior. Mas não existia comércio exterior. Existia administração. Aí eu fui fazer a tal da administração, porque eu não queria trabalhar com comércio exterior. A minha mãe trabalhou 40 anos com comércio exterior. E eu falei, eu nunca vou trabalhar com esse treco. Porque isso roubava minha mãe de mim. Assim como seus filhos iam fazer curso de carga, eu ia contar estoque na Casa Fretem. Conheceu a Casa Fretem? Era uma casa francesa de importação. Foi a primeira empresa que trouxe prótese e pele para pessoas queimadas. Era uma empresa francesa, ela durou 137 anos e faliu. Empresa familiar. 4ª geração não soube fazer a passagem de bastão. E acho que esse é o nosso desafio aqui. Aí você foi fazer biologia. Biologia, trabalhei na área. Trabalhou como biólogo um tempão. Aí comecei a cansar um pouco da área. O Fernando estava já na BVT já e estava bem sobrecarregado. Fernando, ele não... Então vamos pra lá. Vamos dar uma força, vamos mexer aí. Vamos agitar a empresa. E aí você veio também. E, gente, como é trabalhar em família? Porque eu acho que esse é o nosso... Acho que a pessoa quer saber, né? Como é trabalhar pai, mãe e irmãos. Uma coisa que eu não sabia que vocês eram pais deles. Quando eu fui lá. Aliás, eu não sabia que vocês eram irmãos. Pra mim eram pessoas. E vocês... Foi essa coisa assim que você... Realmente parece que não são família. Como é que é trabalhar em família? Desafiador. É desafiador, tem seus ônus e bônus. Quando você diz que não sabia que a gente era parente, dentro da empresa a gente tenta manter as coisas separadas, tá? É um combinado. É um combinado e também eu acho que é uma forma de definir o que cada um tem que fazer, como que cada um tem que se comportar lá dentro. A Isabel, a gente se refere a ela como Isabel, a gente não chama ela... Eu nunca tive chamando Isabel de mãe. Não dentro da empresa. Quando é que você chama a mãe de mãe? Em casa, e quando às vezes eu tô um pouco bravo, eu falo, pô mãe, como assim? Entendi. Então escapa, né, Isabel? Às vezes escapa, mas no dia a dia a gente chama pelo nome. E entre vocês, você nunca tentou matar seu irmão mais novinho? Algumas vezes, teve até uma vez que o Gabriel conseguiu me tirar do sério, que a gente começou a discutir tanto no escritório que um funcionário achou que a gente ia sair na mão, mas desde que o Gabriel ficou maior que eu, a gente não briga mais. Entendi. Então você cresceu e acabou a briga, é isso? Exatamente. O problema não era eu, né? Porque você é o caçula, né? Sou o caçula. Você sofre bullying? Bastante. Acho que a risada dele já responde a pergunta. E ele é o cara que mais te perturba, não é não? Ele é. Eu sou assim com o meu irmão mais novo também. Mas é bom, a gente faz isso daí, mas dá super bem. Olha, a gente usa esses bullying, essas brincadeiras como uma forma de frustração dentro da empresa. Acaba sendo um ambiente muito desafiador. Sim. Então isso daí acaba distraindo e a gente se dá bem.
Nós somos sócios em parte da empresa, os irmãos. Ah, então vocês têm uma relação societária. Nós temos uma relação societária separada dos meus pais ainda. Misericórdia. Mas mesmo sendo sócios equalitários na empresa, a gente ainda trata ele como estagiário da firma, porque ele é o irmão mais novo, né? Você acha? Tá vendo o bullying? Não, mas eu acho que você merece, porque você é o mais novo. Eu também tenho irmão mais novo. Exatamente, é por aí. Desculpa, eu vou defender o Fernando nessa hora. Né, meu irmão? Não, tamo junto. É isso aí, tem que ser assim mesmo. E aí, vamos lá. Vamos falar do que vale a pena, porque a nossa audiência precisa saber o que vocês fazem. Afinal, a BVT é a primeira vez que está entrando na feira como expositor. Parte de um network. Eu sei que vocês fazem parte de outros networks. Essa é a primeira vez que vocês estão recebendo esse pessoal de fora. Sim. Como é que tá isso? Não, pode falar. Tá bem interessante. A gente já vem na feira todos os anos, pelo menos 1 ou 2 dias, a gente acaba vindo para cá. E é sempre bom para fazer networking. Acaba encontrando muita gente, muitos conhecidos. Mas expondo realmente é a primeira vez e eu admito que está sendo melhor do que a gente esperava. Porque a gente acha que não tem retorno, né? A gente acha mas que não tem retorno. Mas o retorno é intangível. Exato. A gente não consegue enxergar. A gente consegue ver que algumas pessoas olham pra gente de forma diferente, do tipo, nossa, eu não imaginava que vocês fossem uma empresa de repente estruturada, com os funcionários aqui, cada um representando uma área da empresa, que a gente está solidamente aqui no mercado há mais de 20 anos. Às vezes as pessoas simplesmente olham assim, é uma empresa familiar que de repente só a família trabalha lá, e não que isso seja algum problema, mas você percebe que algumas pessoas procuram um pouco mais de solidez, uma empresa um pouco mais estruturada quando querem procurar um fornecedor. E a gente percebe que eles acabam olhando de uma forma um pouco diferente. Impressionante isso, né? Mas, gente, quem não é visto não é lembrado. É isso. E eu diria mais, foi uma surpresa muito grande para mim, porque, como o Fernando falou, a gente frequentava a Intermodal. Eu jamais achei que um dia eu poderia estar aqui dentro. Mas você pode tudo, como mulher. Expositora. Você veio nesse mercado, criou uma super empresa que faz muitas coisas, mas tem 3 filhos, e como que não vai estar aqui expondo? É lógico que sim. Mas então foi muito bom poder saber, não, conseguir estar na Intermodal. E vocês vão estar todos os anos, e é isso aí. Então dá um orgulho. É um orgulho muito grande. Fala assim, missão cumprida, né? Missão cumprida, estou aqui e estou achando muito importante, porque para os nossos fornecedores verem que a gente tem continua presença firme, para os nossos clientes saberem que nós estamos firmes. Então, eu achei que está sendo assim muito bom. E eu vou dizer para vocês, eu sou cliente da BVT. Nós temos a nossa empresa, mas a nossa empresa tem uma trading dentro do grupo. E vou dizer para vocês, depois que eu mudei os nossos desembaraços para vocês, a minha vida ficou mais fácil. Eu posso até gravar podcast. Olha só. Né? Isso para mim é uma alegria. A gente preza pela qualidade. É verdade. E o atendimento de vocês é fantástico. A gente procura atender bem todos. E eu acho que isso que faz o sucesso da gente. Muito bom. E deixa eu falar, a BVT hoje ela faz o quê? O que a BVT entrega para esse mercado? Quais as atividades que vocês têm lá dentro? A BVT hoje entrega a solução logística para comércio internacional completa. Ponta a ponta da logística. Ponta a ponta da logística. Então a gente pode falar que a BVT hoje ela tem agenciamento de cargas. Internacional, transporte internacional da carga aéreo, marítimo e rodoviário. O rodoviário também. Mesmo nas fronteiras a gente consegue trabalhar com a BVT. Mesmo nas fronteiras, aqui a América do Sul a gente consegue atender. Isso é complicado conseguir, hein? É difícil. E é bacana. Vocês trabalham com desembaraço aduaneiro, que lá é onde eu sou o seu cliente. Exatamente. A gente tem uma área de desembaraço aduaneiro e assessoria aduaneira. Que é fantástica. A gente consegue conversar sobre tudo antes das coisas acontecerem. Exatamente. A gente procura bastante a legislação. O Arthur, inclusive, agrega muito nessa área na questão de... Por ser advogado, ele consegue interpretar bem as leis. A gente tem que pôr ele para estudar, né? Vamos pôr ele para estudar tributário agora? Mas é isso que eu tenho pego no pé dele. Eu falo, Arthur, lê essa lei aqui, entende tudo e depois a gente vai se reunir. Aí ele vai lá, estuda e ele vem e faz obediente, você para de fazer bullying com ele, viu? Eu faço por amor, ele sabe disso, porque ele realmente ama. E além do desembaraço aduaneiro, da assessoria, da questão que vocês têm aí do agenciamento de cargas, eu fiquei sabendo que vocês também têm transporte lá dentro. Nós temos transporte aduaneiro, a gente tem transporte rodoviário e armazém geral. Transporte rodoviário e armazém geral, ou seja... Uma estrutura própria. Completa. Se alguém, por exemplo, tem um e-commerce que quer integrar tudo isso numa única plataforma, a gente consegue fazer isso com a BVT? Consegue. Porta a porta, com estrutura própria. A gente
a gente preza, como a Isabel falou, pelo atendimento ao cliente. Até por isso a gente acabou verticalizando bastante os nossos serviços. A gente trabalhou por muito tempo com terceiros, tanto no desembaraço do medo, quanto no transporte rodoviário, mas a gente começou a sentir uma certa dificuldade em conseguir entregar o serviço que os nossos clientes esperavam, e a gente acabava perdendo de um lado porque os nossos parceiros estavam pisando na bola do outro. Entendi. Então a gente falou, não, agora a gente vai controlar a nossa todo hora o serviço, de controlar a cadeia. e a gente agora é focado nisso daí. A gente não vende transporte rodoviário no mercado nacional, é simplesmente para as nossas cargas internacionais. Mais para frente é possível que isso mude. A gente tem alguma coisa por aí acontecendo, né, Fernando? Que nós vamos estar aí depois discutindo essa relação. Exato. Porque a gente tem umas relações aqui meio estranhas, né? Porque as pessoas falam, pô, Alessandra, tu tem aí o canal, você é dona da Centauro, vocês fazem a mesma coisa, por que vocês estão juntos na mesma mesa e você falando da BVT? Sabe por quê, gente? Porque o Plug Comex é o canal colaborativo de comércio exterior que traz conteúdo e que traz os melhores. Então, nós estamos aqui em colaboração. E eu sou muito grata por vocês terem aceitado o desafio de sentar nessa mesa junto comigo. Eu que agradeço. Mais grata ainda de ter vocês no mesmo network que a gente, fazendo diferença agora para as cargas de projeto. E ó, 2025 nós vamos estar junto de novo e nós vamos trazer ainda mais novidade para esse nosso setor. Com certeza, crescendo cada vez mais, Ale. E só complementando, que o Fernando falou do transporte, não falou da armazenagem. Nós temos armazenagem de carga também. Ele falou, também trabalha na armazenagem. Na armazenagem, mas aqui o Gabriel também está responsável pela parte toda de cuidar do armazém. É você que fica no dia a dia ali. Quer dizer que aquela coisa que você fazia lá, no aeroporto, você transferiu para ele? Tudo. Entendi. Desde você o meu pegou primeiro do pai, você pegou da mãe, você pegou o quê? Nada, né? Nada. Que absurdo! Eu peguei os problemas, basicamente. Gente, foi um prazer ter vocês aqui nessa mesa. Isabel, obrigada pela confiança, pela parceria. E olha, mulher, tu é forte, hein? Eu admiro você. Muito obrigada pela oportunidade. Tamo junto. Tamo junto, sim, batalhando sempre. E, gente, se vocês quiserem conhecer a BVT, no final desse vídeo vocês vão encontrar todos os canais. Eles estão no LinkedIn. Aliás, a comunicação de vocês está muito bonita no LinkedIn. Tem muito conteúdo que esse pessoal traz, que eu acho bacana vocês consumirem. E nós vamos deixar também, se você puder, Fernando, um e-mail, um telefone, no final, pra gente poder compartilhar com essas pessoas. É isso. Gente, muito obrigada e vamos curtir esse restinho de feira que a gente tem para deixar saudade para 2025. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado a você, Ale.